A minha entrevistada de hoje trabalhava num pet shop e o esposo dela, o futuro esposo dela, trabalhava num lava-jato. Os dois começaram a ter sonhos juntos e aí resolveram vender bombons no semáforo à noite. E aí a história completa eles vão contar aqui para vocês, porque hoje eles são empresários e possuem 4 lojas e sonham em montar franquias e crescer aí o Brasil afora. Essa história é muito linda porque por trás dessa história tem um sócio majoritário na vida deles, que é Deus. E você vai se arrepiar com a história deles. Mas antes disso, quero falar para vocês que quem patrocina esse programa aqui é a Fê Comércio. E hoje nós estamos com a nossa maquininha aqui da D3, do nosso amigo Wellington. Essa maquininha aqui promete bater todas as outras aí em taxa. Se você é empresário, se você usa maquininhas, é bom você conhecer um pouco das tarifas da D3. Eu vou deixar aqui os contatos da D3 e do Wellington. E os meus entrevistados de hoje é o Diego e a Thaís. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que a história de vocês aqui a gente possa contribuir para outras pessoas, homens e mulheres de negócios, possam se inspirar na história de vocês, que é muito bonita. Parabéns para vocês. Obrigado, Ora. Quero saber, vocês são daqui, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, de onde vocês nasceram? Conta um pouquinho. Bom, eu sou aqui de Campo Grande, mas fui criada no interior de Quidauana. E aí, com o tempo, né, os meus pais vieram se separar, então vieram pra cá. E aqui que começou a nossa história. Quantos anos você veio pra cá? Eu tinha 7 anos de idade. 7 anos. Como que era a tua infância? Era tudo muito bom, né, quando tinha minha família completa, né? Ah. E aí, depois que veio a separação, nós íamos pra cá e começamos a do zero. O que você sonhava em ser quando... O que eu sonhava? Profissionalmente, o que você sonhava? Eu sonhava em ser professora, né? Acho que toda menina quer ser professora. E você, Diego? Eu sou Diego, natural de Campo Grande, né, Mato Grosso do Sul. Nasci aqui, criado. Vim de uma família tradicional, né? Uma família abençoada que me colocou nos caminhos do Senhor desde muito jovem. Mas é uma família que sempre esteve ali presente, né? Sempre esteve comigo ali, apoiando. Meu sonho era ser jogador de futebol. Tinha o sonho de ser jogador. Fui para Cascavel, Paraná. Fui para Santo André. Mas os sonhos de Deus, como diz a palavra dele, né, são muito maiores e melhores que os nossos. Eu tinha o sonho de ser jogador, mas hoje ele me colocou dentro daquilo que ele me escolheu para fazer, né? Legal. Qual foi o seu primeiro emprego, Thaís? Trabalhei no escritório de advocacia, onde eu era secretária. Comecei. Depois... Logo ali eu trabalhei numa clínica especializada também em animais, né, na época. E de lá eu fui para o meu último emprego como funcionária, né? Foi o pet shop. Onde foi um pet shop. E você, Diego? O primeiro emprego é arquivista. Arquivava documento no escritório de contabilidade. Depois, como é que você foi parar? Aí surgiu que esse escritório de contabilidade tinha esse cliente, que era o garajão ali na frente da Praça Ari Coelho, o estacionamento, e que ela me indicou que era a remuneração um pouquinho melhor, né? Sim. E eu fui pra lá, indicação. Como você fazia lá? Manobrista de estacionamento. Comecei manobrando carro, lava-jato, né? Lavava carro. Como era teu dia a dia lá? Então, que nem eu sempre falo, né? Eu me dava o meu melhor. Desde quando eu era funcionário, eu cuidava daquele lugar como se fosse meu. Com muito zelo, dedicação, sempre com muito respeito. Meu patrão confiava em mim, que até que eu saí de lá gerenciando o estacionamento, lava-jato. Porque quando a gente cuida de todo o nosso coração, né, não tem como Deus não abençoar, não abrir as portas. E foi um dos motivos, né, que Deus falou, não tem como eu não abençoar ele, não abrir uma porta para ele, não dar uma empresa para ele. Porque olha como que ele está cuidando das coisas que não são dele. Ele já cuida com esse zelo, com esse carinho, né? Com esse coração. Então não tem como eu não abençoar. Interessante. Para você que está assistindo aqui, olha a primeira dica.
Trabalhe na empresa como se ela fosse sua, porque Deus vai te abençoar. Cara, forte isso, legal. E você, como é que era a sua vida lá no pet shop? Me diz aí. Eu lembro que quando eu entrei, ela falou assim pra mim: olha, aqui só tem ração pra você colocar preço. Não tinha cadeira, né? Era uma clínica na época menorzinha, mas tinha muito serviço pra fazer, né? E ela precisava de mais gente. E eu falei, vamos pra cima, né? Vamos começar. E ali eu colocava preço em ração, e daqui a pouco eu fui aprendendo a colocar medicamento no estoque. Mais pra frente comecei a fazer a compra, né, das lojas, fui aprendendo o que saía, o que não saía. Eu falo que a minha chefe foi a minha grande professora. Você acreditou junto com ela no sonho dela. Eu fui firme com ela mesmo, assim. Tudo que eu pude, eu aprendi com ela. Ela foi a que me ensinou. A gente sempre passa em alguns lugares pra gente aprender, né? Sim. E eu falo que ali foi uma escola pra mim aprender a fazer no meu negócio O hoje. que você aprendeu ali que hoje você aplica? Olha, eu falo que às vezes eu me vejo nela todos os dias. Porque hoje eu vejo como às vezes é um pouco difícil, né? Ser empreendedora. E ali eu estava do lado dela, então eu ajudava ela no financeiro, cuidava dos funcionários, cuidava das compras, né? Já estava aí ajudando ela a pagar funcionário também, fazia os olerites junto com o contador, chamava funcionário, faltava. Então eu fui aprendendo tudo, você vê, né? Então você não era funcionário, você não se comportava como funcionária, você se comportava como uma gestora, uma administradora da empresa. Assim, é tudo maturidade, né? Quando a gente sabe onde quer chegar, não é estudo, né? Que te vai fazer chegar num lugar grande. É você ser fiel mesmo ao seu chefe. E eu fui. Quando tem um funcionário que só quer fazer aquilo que é contratado, né? Ele vai continuar assim a vida inteira, né? Quando você faz a mais, já você tem uma expertise, você aprende mais. Então isso já está no sangue das pessoas, né? Dela querer ajudar e ver a empresa crescer. Que aí, como diz o Diego aqui, Deus vai abençoar, né? Legal. E como vocês se conheceram? Me conta. Então, eu tinha um amigo em comum com a Thaís, uma amiga em comum, e aí ele falou, vamos numa festa, vamos lá buscar a menina que eu tô afim. Não é essa história aí. Eu vou lá buscar que eu quero que eu tava com o carro, né? Eu falei, então vamos. Aí eu cheguei lá, era a Thaís. Aí eu vi que era eu que tava afim dela, né? Não, aí a gente se conheceu numa festa, né, com uma amiga em comum. E aquele dia, a gente só se conheceu naquele dia e trocou celular. Na época tinha só mensagem, né? Só tinha mensagem de texto. MSN. E Orkut, né? Acho que era Orkut, né? E aí a gente trocou mensagem ali. E a gente marcou outro dia pra tomar um tereré. E aí ela falou assim, eu lembro que quando eu cheguei lá, né? Como a gente se conheceu numa festa, ela falou assim, eu falei, eu acabei de vir da igreja, que eu ia na Primeira Batista ali na PIB. E aí ela falou, sério? Ela falou, qual igreja? Eu falei, na PIB. Ela falou, sério, eu sou de lá. Uhum. E eu orava pra Deus pedindo um rapaz de lá. E eu ia na terça nobre, que chamava, e ela ia na quinta gospel. E aí Deus ouve as nossas orações, né? E aí Deus ali uniu a gente, e de lá pra cá a gente foi amadurecendo, né? Crescendo nosso relacionamento. Na época não foi fácil, muito jovem, né? Ela tinha 17 anos e eu 18. E era jovem, né? Saía, bebia, mas ela sempre apostou em mim, sempre acreditou em mim. Sempre manteve, né, seu posicionamento, falando, não, é esse que eu quero, é esse que Deus me mostrou. E eu querendo sair, né, fugir, correr, mas mesmo assim tinha algo que nos prendia, né, tinha algo que Deus tinha ali que a gente não conseguia se separar. Por mais que a gente tentava, a gente não conseguia. E aí, por mais que eu saía, bebia, zoava ela, mas ela lá, insistindo em oração por mim. Sabia que eu tinha uma família, um berço, eu tinha uma base, né? Não era qualquer pessoa, só tava meio perdido. Mas aí ela orou e Deus cada dia mais ia nos aproximando, né? E aí que chegou um momento que eu falei, não, é essa mulher da minha vida. E aí eu falei, Thaís, vamos orar que Deus vai mostrar o que a gente tem que fazer.
Legal. Aí que surgiu as vendas dos bombons, hein? É? Uhum. De quem foi a ideia de vender bombons? Por que surgiu a ideia de vender bombons? Vamos lá. Então, a gente perguntava mesmo para Deus, né? O que fazer? Queria casar, mas não sabia como, né? Tudo na nossa vida até hoje, tudo é resposta de Deus. Ele fala que a gente, de algum jeito, a gente fica atento, né? E não é só falar, tem que saber ouvir também. Ficar porque- atento, ouvidos sensíveis, né? Porque ele usa alguém, ou né, tem uma frase, ou um vídeo, alguma música, né? Eu só estou Ficar aqui, sensível. eu já confessei isso aqui até pro Og, que é o meu parceiro, meu mentor. Eu já recebi várias propostas para montar um podcast e eu fui conhecer os locais e eu não me senti seguro. Quando o Og chegou aqui nessa sala, que não tinha nada, ele falou, vai ter um podcast, traz aqui seus amigos, seus empresários. Cara, aquilo me tocou de um jeito. Eu falei, não, Og, é tudo dentro, é aqui. Primeiro, porque eu conheço o Og, meu amigo, excelente profissional, e senti aquele calor. Eu falei, cara, é a resposta. Então, saber ouvir. Não adianta eu pedir para Deus, Deus, eu preciso de tal coisa, eu preciso, me ajuda. Aí Deus te dá, coloca pessoas no seu caminho. Se você não souber ouvir, não adianta, né? Não é Tá só saber, sensível. você tem que estar sensível. E conta aí, vai, como que é ter essa sensibilidade? Como que é ter essa sensibilidade das respostas? Das respostas. A minha infância foi um pouco bem sofrida, né? Passei muita dificuldade. Então, eu falo que desde o começo Deus nunca me deixou, Ele sempre me cuidou, né? Então, passei necessidade, falava, né? Achando que eu era pra ser perdida da família, sabe? Aquela ovelhinha perdida era ser eu, né? Então, sempre falava com Deus. Não sabia como, não ia na igreja, mas eu tinha uma conexão. Às vezes eu sentava na rua e olhava pro céu. E ali eu falava um pouco com Deus. Deus não me abandona, né? Me ajuda de alguma forma. Então, quando eu conheci o Diego, eu comecei na igreja também e eu falava isso pra Deus. Com pouco conhecimento que eu tinha, né? Porque Deus, ele é simples, né? Ele não precisa de muita coisa. É a sua simplicidade que você fala com ele, ele fala com você de volta. Sem intermediário, sem nada. Sem nada, né? Fala A gente eu. não precisa, né, tá na igreja pra Deus falar. Não, a sua simplicidade. E ali, quando eu falei pra Deus que eu queria um menino da minha igreja, porque eu achava tão bonito, né? As meninas namorando, né? Um rapaz da igreja. E eu era toda perdida também, bagunçada. E quando eu conheci o Diego, ele foi na minha casa, ele falou assim pra mim, mas eu vou na igreja primeiro. Eu falei, você vai na igreja? Né? Você não vai na igreja. E aí eu lembrei, né, que eu tinha falado assim pra Deus, que eu queria um menino da minha igreja. Então, até hoje, é simples o jeito que ele fala com a gente, né? É justamente senti-lo, né? É esperar, a qualquer momento ele pode falar. É você me dando uma resposta, é o seu livro aqui na capa, ó, transforme seus contatos em contratos. São mensagens São que mensagens. aparecem. Então, às vezes a gente fica atrás de alguém de revelação, não precisa, né? Ele é simples. E quando a gente começou a vender o bombom, nós perguntamos pra Deus, Deus, o que você quer que a gente faça? A gente quer casar, mas vai casar como, né? Não tem pai rico, não tem dinheiro, não tem nada. E é igual eu falo, né? O ditado, quem quer casar, quer casa. Então, pra tudo isso, tem que ir atrás, né? Então, numa igreja que a gente estava, veio uma ideia de fazer o bombom. E o bombom era para ajudar essa igreja. E aí, a gente começou a vender o bombom para ajudar essa igreja. A ideia era essa, né? Chegou um momento que a pastora chegou na gente e falou, vocês não querem vender o bombom para casar? E a gente estava perguntando para Deus o que a gente ia fazer para casar. Deus usou a pastora. Porque esse bombom era só para a igreja, não pensávamos em algo além, né? Hoje já, assim, às vezes a gente se conecta com alguém e já pensa algo além, né? Naquela época, inocente demais, não tinha nada, maldade, não tinha nada, né? Inocente. E aí eu falei, Diego, verdade, vamos começar a vender bombom? Mas eu era vergonhosa. O Diego era brincalhão, né? E, assim, como ele veio de uma família que tinha condição e não pedia dinheiro pra ninguém. Eu já pedia, né? Eu pedia, às vezes, comida pros meus padrinhos, pedia uma água pro meu vizinho. Então, eu sabia pedir. Então, quando a gente começou a vender o bombom, o ego foi mexido bastante, né? Começou ali. Porque vender bombom não é fácil. Imagina. E o ego? O ego é assim, você não precisa de nada, até você começar a pedir pra alguém, né? Pra mim era fácil eu pedir pra alguém, né?
Vizinho cortou minha água. Você pode mandar a mangueira aqui para mim abastecer? Para mim era fácil, mas para ele não. Então, quando a gente casa, as realidades são bem diferentes, né? A gente tem que saber lidar, né, com a realidade de cada um, né? Então, ali no bombom foi um processo, né? Um processo de, você quer um bombom? Você aceita um bombom pra gente casar? Vixe, o meu ego era difícil de mexer em relação a pedir, mas se você falasse não pra mim, duro, eu já chorava. E ele já não, ele já era difícil pedir, porque nunca pediu. Então, ali vamos trabalhar, né? E sempre vocês trabalharam com essa comunicação. Quer comprar um bombom pra gente casar? É. E as pessoas, o que as pessoas faziam? Aceitavam? O que elas faziam? Qual era a reação das pessoas? Então elas falavam assim, ah, não faz isso não. É verdade. Não faz não, você tá esculhambando sua vida. Falei, não é bem assim. Mas comprava, eles brincavam, brincavam, mas compravam. Os que brincavam, compravam, né? Os que não queriam mesmo, já falava não, obrigado. Então, mas muita gente brincava em relação a algo que a gente falava que era propósito de casamento. Então ele falou assim, não, eu não vou estragar sua vida. Só você. Depois comprava, brincando. Então, assim, foi esses bombons foi, que nem a Thaís falou, o intuito nosso era abençoar a igreja e Deus nos abençoou porque a gente não estava pensando nada em troca, né? Esse é o intuito nosso, do nosso dia a dia, sempre querer abençoar o outro, sem querer nada em troca. Não tem como Deus não ver você e falar, não, ele é diferente, ele está fazendo algo sem querer receber. E aonde vocês vendiam o bombom? Como era a vida? Conta pra mim, como vocês faziam de manhã, de tarde, à noite? E como que produzia, quem embalava, quem fechava e aonde vendia? Então, nós trabalhávamos de dia, né? Nós trabalhávamos na empresa, eu no estacionamento, ela na clínica veterinária. E nós pegávamos esse bombom já pronto, embalado, já só revendia, né? Só passava para frente. Então, o nosso trabalho, a gente saía 6 horas do serviço, ia vender bombom nas praças, na lanchonete, das 6 às 10. Era a nossa meta, 4 horas ali, pra gente... Tinha meta. Que legal. Desde a época do bombom, a gente já sabia onde a gente queria chegar. Então, ou você que está aí não sabe aonde você quer chegar, fazendo isso que você faz hoje, então não tem sentido você estar aí, né? Então você tem que procurar o sentido. Por que eu estou aqui? Para quê? Aonde eu vou chegar? O que eu estou fazendo? Então você precisa buscar um sentido e um propósito, né? Então eu tinha um propósito de casar naquela época, com os bombons. O que te motivava? Me motivava, na época, era o casamento, né? O casamento que Deus mostrou que a gente ia conseguir. E aí, em 8 meses nesse trabalho, nós juntamos 20 mil reais. Que legal. Aí fizemos a festa de casamento. Eu lembro que na época a gente achou que ia morar de aluguel, né? E Deus levantou uma pessoa e falou, não, vem aqui, eu construo do jeito que vocês querem a casa. E depois vocês vão lá e financiam, em vez de vocês pagarem um aluguel. Então Deus levantou pessoas para nos ajudar. O que não deu para nós, nas nossas forças, com as nossas condições, Deus levantou pessoas para nos ajudar. Então é isso que Deus faz. Ele levanta pessoas para te ajudar quando você está fazendo aquilo que agrada o coração dele, aquilo que tem propósito, aquilo que tem sentido. Então não tem como você não ser abençoado. Então, igual eu falo, né? Plantou, colheu. Tudo que planta, colhe. Então ali foi um começo do empreendedorismo na nossa vida, né? Ali foi um começo. E aí eu lembro que depois do bombom, depois de casados, aí eu perguntei para Deus, qual que é o meu propósito? Qual que é o meu chamado? Aí que virou a chave, né? Aí que Deus me mostrou o que eu tinha que fazer. Mas como ouvir, que nem você falou, né? Como ser sensível a ouvir o Senhor. Então a Bíblia fala que aquele que busca Ele de todo o coração, recebe. Então eu busquei de todo o meu coração. Falei, Senhor, fale comigo, eu preciso ouvir qual que é o meu propósito, para que eu estou aqui? Eu não estou aqui só por isso, só por um simples salário, só para ganhar o dinheiro. Estou aqui por uma causa, não estou aqui por acaso. Olha só que dica interessante desse casal. Primeiro, saber pedir para Deus aquilo que você quer, de todo o coração. Segundo, ter a sensibilidade de receber a mensagem de Deus. Talvez ele te dê em sonhos, talvez ele te dê uma capa de um livro, talvez ele te mande uma pessoa. Você tem que saber ouvir. Terceiro,
Você tem que fazer a sua parte. Não tem jeito. Você tem que fazer o que eles chamam de sacrifício, mas não é pelo seu próprio bem, pelo seu propósito. Então, eles tiveram um propósito, que é casar. Então, que eles foram fazer a parte deles, que é trabalhar. Eles tinham metas, né, de vender bombons. Isso é fantástico. Então, olha só, pedir, ouvir e fazer a sua parte, e Deus vai te abençoar. Cara, fica com essa dica aí. Fantástico. Parabéns, mais uma vez. E aí, Thaís, conta mais aí. Tô gostando dessa história. Tô gostando dessa história. Depois que vocês venderam bombom, casaram, bem dizer, Deus mandou mais uma pessoa na vida de vocês para vocês terem a casa de vocês, o lar de vocês. E aí? O que mais? E aí eu lembro que na época, né, que nem você falou, como ouvir a voz do Senhor? Como ouvir? Como ser sensível a isso? Então Deus, quando Ele quer falar, Ele usa o que Ele quiser. Ele usa um pássaro, Ele usa um mendigo, Ele usa um livro, Ele usa a rádio, a TV. E comigo foi um simples folhetinho no meio do estacionamento. Como assim? Quando eu perguntei pra ele assim, qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito? Aí ele disse pra mim assim, aquela promessa que ele disse pra Abraão, né? Afaste da sua parentela, vem pra terra que eu te mostrarei, que de ti farei uma grande nação. Então quando ele falou comigo ali, Estava escrito isso. estava escrito. Porque no meu entendimento, né, afaste da sua parentela na época, era, eu tinha que me afastar, porque eu não era casado ainda quando ele falou comigo daquele jeito. Então aí eu falei, Thaís, vamos nos casar, porque Deus quer que a gente se case. Então esse foi a chave que virou, né? Porque eu perguntava, bate na porta, que ela será aberta, né? E aí eu fui mais a fundo, eu falei, mas Deus, afastar da minha parentela, tá legal. Mas o que mais? Tem mais algo por aí por detrás. E aí eu lembro que ele me levou quando eu tinha 9 anos de idade, lá na casa da minha mãe. Tava eu e meus 3 irmãos, e aí tinha uma pastora lá orando, ela olhou pra mim e falou assim, você é um grande empresário do reino de Deus. Aos 9 anos. Aos 9 anos. Foi aquela promessa, né? E você lembrou disso? E eu lembrei disso. Aí eu falei, Thaís, eu sou empresário. Sendo lavador. Sendo lavador, manobrista. Sendo manobrista. Thaís, eu sou empresário. Então eu peguei aquilo. Então tem algo que Deus já falou pra você. Tem alguma promessa que Deus já disse ao seu respeito. Mas você não ainda virou essa chave, não parou pra ouvir. Não parou pra prestar atenção. Então tem tanta coisa que Deus tem falado ao seu coração que você não tá ligando. Não tá ouvindo. Não tá querendo ouvir. Então esse foi o segredo, né? Como que Deus me levou quando eu tinha 9 anos? O pior surdo é aquele que não quer ouvir. E é essas palavras que Deus te passa e a pessoa não quer, né? Não tá preparada, talvez, né? Não quer parar, né? Não quer parar com a vida que tem. E vocês estavam aí trabalhando ainda como funcionário, vendendo bombons, tal. E aí, o que deu tudo isso, essa jornada dupla de vocês aí? E aí a gente casou, né? Fez aquela festa boa. Bem no dia do casamento, a avó dele morreu, você acredita? Morreu no dia do nosso casamento. Foi um Deus nos acuda, porque achou que já não ia fazer mais festa, né? Nossa, eu falei agora, o que adiantou? Vendeu tudo bombom, né? Porque ligamos pro cara, o cara falou assim, ó, não tem o que fazer. Tem que fazer a festa. Aí já começa, né? O empreendedor pensar, né? Porque o empreendedor tem que ficar apagando fogo, né? Na hora você já pensa, o que você vai fazer, né? Estourou a bomba. Já tinha parente em São Paulo, já tinha um monte de gente. Como que manda o pessoal tudo embora? Mas daí, né, nós seguramos ali a bronca, né? Todo mundo deu uma... Aí casamos. E aí fomos embora pro velório. Casaram e foram pro velório. Vamos pro velório. Falou de mim. E aí eu tava brincando, porque a gente ficou em santidade 8 meses, né? Tinha uma vida toda transtornada, né? Bebia nessa época, né? E mesmo que ia na igreja, bebia, né? Saía, zoava. E aí quando veio o bombom, veio a santidade junto. Então nós começamos a ter santidade, não se abraçava, não se beijava, nada. E aí daí ele brinca, ele falava assim, ó, não me abraça muito não, porque... eu aceitei Jesus, mas meus hormônios não. Como é que chama isso? Santidade. Santidade, Eu conheço um outro, promessa de... Não.
Faz outro jeito. Tem outro nome que eu conheço. Nossa, castidade, uma coisa assim. Tem um outro nome. Legal. E aí vocês ficaram até o casamento. Até o casamento. É. Eu falei, não é possível, Deus. Agora que casamos, tudo, vai ter que ir pro velório. Não vai dar pra ir pra lua de mel. E aí depois, como surgiu aí a ideia da... Vocês vendiam bombons no camelódromo, né? Como é que é essa história? Vendia no semáforo, né? Semáforo. No semáforo. Ali na Praça do Rádio, Praça de Coelho, né? Subia, às vezes, pra ali pelo... Às vezes ia no quartel, às vezes ia em lanchonete. Depois de casados também? Não, vendendo bombom. Tá. Depois de casado, como já tinha encerrado o bombom, a gente gostou, né? De fazer essas vendas, né? E aí, novamente, veio a pergunta, e agora? Vamos ficar só nisso mesmo, no serviço? Ou a gente vai fazer algo, coisa a mais, né? E daí, novamente, perguntar, né, pro Criador, né? E aí, Deus, o que você quer que a gente faça agora? Dar um norte, né? Porque a gente tem muitos planos, né? Mas a última resposta vem de Deus. Então, quero isso, quero aquilo, mas não dá pra gente ficar tirando em um monte de lugar, né? Tem que dar tirar no lugar certo, né? E daí, começamos a orar na época, e aí veio assim em mim, falei, Diego, por que a gente não vende creme, sei lá, né? Mulher gosta de negócio de creme, né? Aí eu pensei em biju, eu adoro biju. Aí Diego né, falou assim, eu vou vender brinco, como que eu vou, eu do Lava Jato, né? Eu não sei essas coisas, Thaís, vou vender brinco lá. Eu falei, não, mas aí Deus capacita, né? Aí não tá na palavra Deus capacita, então, né, vamos pedir pra Deus. E aí nós começamos a pesquisar, por quê? Essa facilidade de pesquisar, porque no meu serviço eu pesquisava preço, né? Pesquisava medicamento, pesquisava. Então eu pensei comigo, bom, vou pesquisar e achar um lugar para alugar, né? Mas na fé, né? Não tinha condição nenhuma. E aí tinha lá, apareceu o box na Feira Central, né? Na época dava lá R$500 o box. Eu falei, ai, Diego, R$500, vamos pra lá, vai ser o máximo, né? Porque eu sempre motivo ele, né? Eu vou ver o máximo pra lá, nós vamos dar certo, vamos arrebentar naquele lugar. E aí logo veio as férias, né? O dinheiro das férias tinha R$1.500. Então você abriu um negócio com R$1.500, né? Hoje em dia, se você parar pra pensar, você não abre nada, né? Na verdade, não abre nada com R$1.500, né? Mas se você ficar também esperando, você ter aquele dinheiro todo, pode demorar a acontecer, né? O que você deseja. Então, você tem que ir com o que tem, né? Hoje, até hoje. Vai abrindo loja e abre com o que tem. Porque se ficar esperando, né? E vocês tinham só R$1.500. Tinha R$1.500. Como que foi aí a negociação? E aí, chegamos no box, liguei pro rapaz, fomos lá. E aí, chegamos lá e deparamos que era... Porque era R$500. Deparamos que era 1.500, porque era 3 boxes. Então, 500 um, 500 o outro e 1.500. E era o 1.500 que tinha. Aí olhamos tudo, adoramos e falamos, e agora, né? Aí o Diego falou pra ele, falou, ó, a gente só tem R$1.500. Se a gente comprar, se pagar o aluguel aqui, não vai ter pra comprar mercadoria. Aí ele falou assim pra nós, vocês são jovens, eu vou acreditar em vocês. A gente precisa de uma pessoa, né? Pra acreditar na gente. Uma pessoa abre as portas. Então é sempre pedir pra Deus, né? Me dá uma pessoa, Senhor, pra abrir minha porta. E aquilo lá, ó, pá, estoura. E foi assim. E aí nós fomos pra São Paulo e começamos. Fomos com a cara e a coragem. Eram 30 dias pra você. 30 dias. E você com a grana foram comprar mercadoria pra voltar pra... Imagina, né? Assim, São Paulo é um lugar grande, né? Você fala, meu Deus, nunca fomos pra 25 de março, né? 1.500 pra gente era muito dinheiro na mão. E aí a gente pegou, foi no ônibus sacoleiro e fomos pra lá, voltamos. E tinha uma loja e tava feliz demais, né, Diego? Achando que a gente já era um empresário de sucesso. Era muito legal, né? Abriram a loja, abriram ali e trabalhando ainda de funcionário. Trabalhando de funcionário. Aí vocês iam à noite. E à noite pra feira. Olha, quando a gente começou, né, foi na Biju e tal, chegou uma época que o cliente foi muito resposta de oração pra gente. Toda inovação é cliente que manda, né? Se a gente ficar olhando bem, é os clientes que pedem inovação pra gente, né? E eu lembro que quando a gente... O cliente... sentido que você tá falando. Eu entrevistei a Leni da Casa Blanca Bistrô. Ela montou uma casa de chá pras amigas. E aí colocou chá e café. Aí ela falou, cara, isso não tava andando, não tava dando dinheiro. Aí ela foi perguntar para os clientes dela. Falou, não, montou um restaurante. Aí ela montou a adega e bistrô.
Resposta dos clientes. Aí ela inovou, ela teve que inovar, porque não era o que ela queria, mas era o que os clientes queriam. É, isso aí. E aí a gente começou, né? Queriam os clientes. O cliente pegou e falou assim: vocês não têm semi-joia? Nem tinha, né? Mas aí nós começamos com consignado na época, pegamos consignado. Eu lembro que a gente tinha uma maletinha. Essa maletinha era o que a gente colocava na loja, né? E aí chegou um tempo depois dessas semi-joias, a gente começou a vender 10 mil de consignado. Então eu falei, Diego, peraí, né? Tá ficando um bom negócio. E eu lembro que muitas pessoas reclamavam, né, ali do movimento, né? Então, é uma das dicas que a gente dá, né? A gente não pode reclamar do que Deus deu pra gente, né? Embora esteja difícil, mas a gente não pode reclamar, porque a boca tem poder, né? Então, a gente sempre agradecia. Reclamavam que tinha muito movimento. Não, pouco. Pouco movimento. Não, eles falavam que não tinha movimento. A gente comentou, eu acho que eu comentei com você no nosso café lá, porque a pessoa que não abençoa o seu funcionário, não abençoa a sua empresa, a sua vida, ela vai colher desgraça, né? Porque ela precisa abençoar. Abençoar seu funcionário, abençoar sua empresa, por menos movimento que tenha, mas eu acho que a pessoa tem que orar para Deus para mandar mais clientes, né? Eu sempre falo, né, que tudo que Deus criou foi através da palavra. Haja luz, houve luz. O que ele disse aconteceu. E ele leva muito a sério o que os filhos estão dizendo. Sim. Então, eu sou filho, você é filho. Então, o que você está dizendo vai acontecer. Porque ele leva a sério a palavra. Então, a palavra que foi lançada, né, que nem eu estava em busca da palavra. Qual que é a minha palavra? Qual que é o meu propósito? Então, cada um de nós carrega algo, carrega uma palavra. Carrega algo que vai mudar a vida de alguém. Carrega uma chave que vai virar e vai falar assim, era disso que eu estava precisando. Então eu sempre falo, né? A Ditas. Ditas é Diego e Thaís. Ditas, o nome que nós oramos, pedimos para Deus, né? Qual que é o nome que a gente vai colocar? Casado até no Nalô. Nalô. Falei, Deus, qual que é o nome? Né? Qual que é o nome que nós vamos colocar na loja que é do Senhor, né? E aí ele deu esse nome e pegou muito bem. Pegou assim, porque Ditas, né? Por que Ditas? Aí a pessoa já fala, é Diego e Thaís. Ah, legal. Então a gente começou ali na Feira Central, mas com esse intuito de abençoar as pessoas. Falar, não, eu tô aqui com alegria. Que nesses dias eu voltei na feira, sábado passado agora, e as pessoas falaram assim, os feirantes estão lá do mesmo jeito ainda. Desde quando nós saímos, eles falavam assim, a feira precisa de alegria, volta pra cá. Eu falava, não, a alegria só tem de um, é o Senhor. Então, se você chamar ele, chamar a presença dele, ele é alegria. Então, eu sempre digo, prosperidade não é ter de tudo. Prosperidade é não sentir falta de nada. E só em Jesus que você não sente falta de nada. Então, você pode ter de tudo, mas sentir falta de algo. Você pode ter tudo ao seu redor, mas algo vai faltar. Porque prosperidade não tem a ver com dinheiro. Prosperidade não tem a ver com bens. Prosperidade não tem a ver com o que você está conquistando. Prosperidade tem a ver com uma pessoa, que você não vai sentir falta de nada, em Jesus. Então, sempre digo, né? Então, tá faltando alegria na feira? Chama a presença dele, que é ele que estava comigo. E eu lembro que na época eu pedi uma inovação para ele, porque nós estávamos lá no final, no fundo de uma feira, onde passava só carro ali. As pessoas falavam, você tá aí no fundo, né? Eu falei, não, eu tô onde Deus me colocou. E eu vou prosperar, porque é ele que me colocou aqui. Então, ele sempre protege quem ele promove. Foram lá no fundão, onde todo mundo falava que vocês não iam vender. Não ia. De lá vocês prosperaram, e de lá vocês saíram para montar mais empresas. É isso. E aí eu falava, Deus, qual que é a inovação que eu vou fazer chamar a atenção desse público? Qual que é a inovação que eu vou fazer esse povo prestar atenção nessa loja? Né? E aí eu lembro que ele foi na 25 e o povo tava lá jogando aquela capinha no chão com o celular. Não sei se você lembra, uma capinha universal que estica vestir em qualquer aparelho. Capinha bomber que chama, tinha umas bolinhas assim nelas. Não sei se você lembra. Então ela vestia em qualquer aparelho. E eu ficava jogando de um box a outro. De um box a outro. E aquela gurizada se reunia para ver aquele celular pulando. Porque chamava a atenção da gurizada, né? E os pais vinham e olhavam a loja. Não levava capinha, mas levava bijuteria, levava semijoia. E aí ali começou o movimento. Por quê? Porque eu pedi uma inovação. Então, Deus, o que eu vou fazer para chamar a atenção desse povo?
porque eu estou aqui no final, mas não reclamei. Não reclamei do movimento, não fiquei murmurando. Não praguejei, eu falei, eu vou prosperar aonde o Senhor me colocou. E eu só saio daqui, que nem eu falava, para ir pro shopping. Eu só saio daqui para ir pro shopping. E aí, Quanto tempo vocês foram pro shopping? em 6 meses, nós fomos pro shopping. É muito rápido. Rápido. Caraca. Deus tem pressa, né? Deus tem pressa em você entrar dentro daquilo que Ele te chamou. Eu sempre falo, tudo que é para você ter, ser e fazer, já nasceu com você. Só basta você ir se descobrindo. Então, às vezes as pessoas ficam vivendo o sonho do outro. Que é, deu certo pro fulano, eu vou lá. Deu certo pro ciclano. Ah, meu pai falou pra mim fazer isso. Minha mãe falou pra fazer aquilo. E vai vivendo pela cabeça dos outros. Mas esqueceu, porque a Bíblia diz lá em Salmos que Ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. E Ele já escreveu um livro sobre mim, uma biografia, Ele fez sobre mim e sobre você. Ele escreveu sobre nós. Antes que nem o dia da nossa vida havia existido, Ele já tinha escrito sobre nós. Então, os sonhos dele são muito maiores e melhores do que os nossos. E eu só decidi entrar dentro disso. Eu quero viver o que o Senhor planejou para mim. E aí a gente dá os recursos todos à nossa disposição, pessoas de influência igual a você, pessoas, Deus conecta a gente com pessoas grandes, pessoas que vai alavancar, né? Alavancar o negócio e a gente vai abençoar elas e ser abençoado. Então, por isso que nós estamos aqui. Por causa de alguém, né? Eu sempre falo, nós não estamos aqui por causa de nós. Então, não tem a ver só comigo. Tem a ver com alguém. Então, hoje, que nem nós temos 4 lojas, né? Quase 25 funcionários. Por quê? Só porque eu me decidi. Falei, qual que é o meu propósito? Senão eu estava até hoje lá no estacionamento, né? Eu estaria perdido lá até hoje. E Deus me deu essa mulher abençoada, né? Uma mulher incentivadora. Me incentivou, não, ela falou, seu potencial é muito grande para você estar aí parado, tomando tereré, manobrando carro. Seu potencial é grande. Então, que nem ela falou, né? Como é que é? Edifica a casa. Claro. Igual ela falou, a gente só precisa de alguém para acreditar na gente. E Deus me enviou ela. Prova viva disso que ela que me incentivou. Ela que me leva a outros níveis. Deus usando ela. Então, é muito... Eu sou muito grato a Deus por isso, né? Porque Ele me resgatou. E Ele me deu um propósito, um destino, uma visão, uma missão, né? Então, Ele muda todo o nosso ambiente, o nosso lugar, onde nós estamos. Emocionado aqui. Não sei mais nem o que eu vou perguntar pra você. Muito forte isso, né, cara? Tô vivendo um filme na minha vida, né? Eu tenho mais idade que vocês, né? Tenho 50 anos, então eu sei de onde eu vim, né? Então, cara, vocês estão contando, tô vendo o que eu sonhava quando criança. Eu falava o que eu ia ser. As pessoas me zoavam de mim, cara, e aí eu acreditando. Cara, que fantástico. Acreditar. Quando eu completei 50 anos, eu escrevi uma carta sobre meu pai. E aí eu falei sobre o meu pai. E eu falei sobre meu pai porque eu não conheci meu pai. Mas o meu pai que estava comigo, que me trouxe até aqui, é ele. E aí eu fiz essa carta. Cara, emocionante. Aí vocês estão contando ali, e muitas das coisas, ele sempre esteve comigo. Sempre esteve comigo. Ele sempre me protegeu. E ele protege todos os seus filhos, né? Cabe a você saber ouvir, né? Não ser um menino mal criado, vamos dizer, né? Saber ouvir e fazendo, e correndo atrás dos sonhos, né? Que foi preparado para você e você trabalhar e conquistar, né? É. Mas tem que fazer a sua parte. Essa história, assim, do abandono, né? Ou de ser deixado, ou de não conhecer. Ontem eu tava pensando sobre isso. Falei, Deus, por que será que você deixa pessoas assim? Né? Embora eu tinha minha mãe, tinha meu pai vivo, mas eu era abandonada. Eu andava na rua, fazia o que eu queria, né? Então, assim, eu falo, Deus, por que tem pessoas assim? Por que logo eu, você deixou eu ser... eu era abandonada, né? Não recebia a palavra eu te amo, né? Não tinha esse amor todo. Não sabia o que era ser família. E você sabe que Deus, ele precisa de pessoas com histórias como nossa, para que nós somos fortes.
Hoje a gente aguenta mais pancada. Porque nós somos fortes. Acho que eu não vou aguentar essa entrevista aqui. É verdade. É verdade. Deus faz a gente ser mais forte. Por quê? Porque às vezes eu falo pro Diego assim, segura a onda. Segura a onda, engole o choro, que eu vou engolir o meu e bola pra cima. Mas eu vejo que como eu tive uma vida mais difícil, eu consigo segurar mais a onda. Então, por que que nós chegamos até aqui, nós três? Porque você foi forte, porque eu fui forte e porque eu ajudo ele a ser forte, né? Então Deus precisa de histórias como a nossa, para ajudar outras pessoas a ser forte. E nós estamos falando de coisas que a gente venceu, né? É. Tal e tal. Quais são os erros que... Algumas coisas difíceis que vocês passaram que falou, cara, agora ferrou. Conta algumas coisas, assim. Você já contou um pouco, né, da tua infância, mas assim, empresarialmente, quais foram as coisas assim que você achou, falou, cara, agora ferrou, nós vamos quebrar. Porque eu quebrei aos 23 anos, tá escrito nesse livro aí. Quase quebrei aos 36 anos de novo, mas assim, aí eu fui firme com Deus, né? Aí eu grudei nele, conversei com ele, eu soube ouvir também, e aí eu não quebrei, mas aos 23 anos eu fui um menino rebelde, jovem, e aí ali eu quebrei. Quais foram as dificuldades que vocês tiveram aí empreendendo aqui? Deve ter, né? Sempre tem, né? Eu sempre falo, né, que a gente vai crescendo porque a gente vai tendo dificuldade. E a sua maior dor vai ser seu maior testemunho. A sua maior dor, aonde você mais sente dor, aonde você está mais sendo pisoteado, aonde você está sendo mais humilhado, porque a Bíblia diz, os humilhados serão exaltados. Mas quando você está fazendo certo e mesmo assim está difícil, continue, persevere, não pare. Eu lembro que na feira central, né, na feira, não foi tudo mil maravilhas. Não é simplesmente abrir e vai vender. Tinha dia de chuva que não ia ninguém. E aí? Vai vender o quê? E tinha dia que não aparecia ninguém. E aí eu lembro que eu ia lá no banheiro da feira e falava assim, Senhor, envia o meu cliente. Ele tá chegando. E ajoelhava lá. Ajoelhava e pedia. Por quê? Porque passou um tempo, eu saí do serviço. Eu saí do serviço e eu foquei ali 100% na feira. Então eu dependia dali. Eu já tinha minha família, já tinha a Thaís. Não, e eu precisava pagar os boletos, as contas, né? E eu dependia. Eu falava, Deus, me envia um cliente de potencial. Eu não preciso de muitos. Um cliente de potencial. E tinha muitos dias que eu chorava, Deus, e não vinha o cliente. E não vinha. E eu lembro que um dia chegou um cliente lá no Shopping Estação, porque aí logo em seguida a gente foi pro Shopping Estação. E naquele dia eu falei assim pro cliente, você não tem R$20 para me pagar para me almoçar? Porque eu não tinha um almoço do dia. E você era empresário. E era empresário. Dentro do shopping. Tinha do shopping, tinha R$20 para almoço. Ele ia pagar uma solda, né, que a gente ia fazer. Eu falei, você não tem R$20 no dinheiro? Porque ele ia passar cartão pra me almoçar, falei pra ele. Ele falou, tem. Aí aquele dia foi o nosso almoço, os R$20. E até hoje eu falo meus funcionários, você só pode ir almoçar quando você abrir o caixa. Eu brinco. Então, assim, foi muita dificuldade, foi muita luta, era só eu e a Thaís, a gente não tinha ninguém pra nos ajudar, assim, nos ensinar, faz isso que vai dar certo, faz aquilo que vai dar certo. A gente ia ali, ó, joelho no chão, oração, um ao outro. E dificuldade. A gente dependia da venda. Se não vendia hoje, não tinha para pagar o boleto amanhã. E a gente foi muito, assim, que a gente era jovem, né? A gente foi muito audacioso. Falou, não, a porta vai abrindo, vamos entrando. Que nem a gente estávamos na feira. Aí surgiu lá no shopping da estação. E aí fomos de dia pro shopping da estação. Então ficávamos de dia no shopping da estação e não saímos da feira à noite. Então trabalhávamos no shopping estação. Dupla, tripla, né? Porque lá você chegava 10 horas, ficava o dia todo e à noite. E à noite. E aí, que nem a Thaís falou, a gente já tinha uma maleta. A gente pegava aquelas peças de dia e levava pra noite. Pegava aquelas peças à noite e levava de dia. Aí Deus falou assim, mas trabalha com o que você tem. Porque o pouco com Deus é muito, né? Trabalhe com o que você tem. Então não foi fácil. Cara, cada sacada aqui, eu trabalho com o que você tem. Quais são os seus recursos que você tem hoje?
R$10, R$20. Você tem uma bicicleta, você tem uma moto. O que você tem para fazer hoje? Eu lembro que quando eu fiz o meu livro, cara, eu vendi 2.000 livros antes de imprimir um livro. Antes de escrever meu livro. O que eu tinha de recurso? Meus amigos me ligavam. Diego, eu vou lançar meu primeiro livro. O que o Diego, meu amigo, ia falar? Pô, que legal, parabéns. Então, quero vender alguns livros para você, os primeiros livros e tal. Você quer comprar? Eu vou comprar um. Não, compra 2, compra 3. Nessa brincadeira eu vendi 2.000 livros. Olha, eu trabalhei com o recurso que eu tinha, o meu network. Ou até hoje, o meu recurso que eu tenho, que Deus me deu, são os meus amigos. É o meu network. Assim eu montei um jornal, assim eu vendi meus livros, assim eu ganhei esse podcast aqui do meu amigo Og. Ele chegou aqui e falou assim, cara, isso aqui é para você. Entendeu? Então, o meu recurso que eu tenho é o meu network. São pessoas que eu tenho. Trabalho com o que você tem. Fantástica essa dica. E nós saímos da feira e falamos, não, agora vamos ficar de dia aqui no shopping da estação, né? Aí ali nós começamos, né, uma jornada. E logo em seguida veio a pandemia, porque nós abrimos o nosso negócio em 2018. E aí 2020... Fechou a loja lá, pandemia? Fechou 30 dias. Aí eu lembro que nós estávamos no shopping da estação e surgiu a oportunidade para ir para o shopping Norte Sul Plaza. Olha aí, mais um passo, né? Mais um passo, mais uma loja. Então nós estávamos com 2 lojas. E aí veio a pandemia 2020. E aí eu juntei, na época eu tinha 3, 4 funcionários, falei, aqui não vai ter demissão, não vai ter desistência, tá todo mundo aí fora desesperado, vai todo mundo fechar as portas, todo mundo vai desistir, mas aqui a gente, quando abrir as lojas, nós vamos abrir novas lojas e contratar mais gente. Então eu lancei essa palavra na pandemia. Eu lancei essa palavra na pandemia, em 2020. E eu falei, vamos continuar fazendo nossa parte. Divulgando, trabalhando, postando. E a gente visita os nossos clientes, a gente visita os nossos amigos, né? Você falou, né? Eu sempre falo, os clientes são meus amigos. O cliente chega na loja, eu nem conheço. Mas parece que eu conheço ele há 6 meses em um ano. Então eu já chego e falo, meu amigo aí, olha ele aí. Então eles já se abrem. Então, assim, você tem que fazer a podcast certo. Amigos, né? Que legal. Então, pra gente chegar nos finalmente aqui. Hoje vocês têm 4 lojas, 25 funcionários. Em quanto tempo isso? Desde que vocês começaram a primeira loja? 2018, 5 anos. Fez agora em março. Quase uma loja cada ano. Falta mais uma. E o que vem pro futuro? Então, que nem eu falo, a Ditas é uma multinacional, né? Multinacional. Uau. Não importa o tamanho que ela é hoje, eu já sei aonde a gente vai chegar. Eu já tenho isso no nosso coração planejado. Já tem isso tudo traçado. Que nem a gente quer ser a primeira fábrica de joia e semijoia do estado. Porque não tem, né? Não tem. Não tem. E a gente vai atender esse público do estado, de atacado, varejo, revendedores, pessoas que não têm aquela condição, que nem eu te falei, mas têm a vontade. Então nós precisamos de pessoas que têm essa vontade. Então você vai gerar mais emprego. Então, pegando essas pessoas que têm vontade e gostam de empreender, vem conosco que a gente vai crescer junto. Vem conosco que a gente vai abrir novas portas para essas pessoas. Então, a mesma porta que abriram para nós queremos abrir para outros. Verdade. Que legal. Parabéns. Parabéns. Bom, a gente está chegando no final aqui. Eu quero que vocês deixem uma mensagem final para quem está empreendendo, que enfrenta dificuldades. Nós, empreendedores, enfrentamos dificuldades talvez diárias, mensais, né? Que mensagem vocês deixariam para essas pessoas que estão nos assistindo? Bom, eu tenho falado com muitas pessoas, né, cristãs e não cristãs, mas que como a nossa história é movida pelo poder de Deus, a gente incentiva eles a fazer nos seus negócios, né? Muitas das vezes a gente tem um negócio e esquece de falar de Deus ali dentro. Então, ali foi Deus que deu. Então, como você não fala de Deus ali, né? Então, eu incentivo muito, eu falo, gente, igual lá na loja a gente ora, né? Faz devocional todo dia com as meninas, tem salinha de oração, cada loja tem uma salinha de oração, não tá vendendo, tá acontecendo alguma coisa em casa, vai lá na salinha de oração. Igual quando a gente começou no banheiro da feira, hoje cada loja tem uma salinha.
Então, as funcionárias vai lá. Então, a gente incentiva os empreendedores a fazerem isso. A gente motiva eles pela nossa história, né? E motiva eles a colocar Deus no seu negócio, né? Não vai ser fácil? Não vai. É difícil também, como para qualquer um, né? Mas quando a gente coloca, entende o propósito, que ali é só para a gente abençoar os funcionários. Eu quero mais funcionário. Eu falo, Deus, nossa, você tá me dando vontade de ter tanto funcionário, mas às vezes eu não tenho condição de ter. Mas a minha vontade é ter mais e mais, empregar mais gente, mudar a vida de mais pessoas, né? Porque é para isso que Deus nos chamou. Nós temos a audácia de empreender. Somos como um leão, forte. Porque empreendedor é assim, né? Você tem que ser forte, porque todo dia tem um leão. Então, você tem que se dominar, pedir para Deus, para que o dinheiro não nos domine, para que não seja o nosso Deus, né? Porque às vezes a gente tem tantas contas, tem muitas afazeres, né? Peças a entregar de ouro. Então, assim, ninguém ensina o caminho para nós. Então, a gente tem que falar para Deus e não ter medo, né? Hoje, eu e ele aqui, graças a Deus, quando não tá bem, um outro motivo. Quando o outro não tá bem, vamos, igual do bombom. Ele que falava, mais um bombom, mais outro bombom. Você vai dar certo, vai mais um bombom. Eu falava, não quero mais, tô cansada. Mais um bombom. E hoje é assim, né? Mais uma joia. Mais... Mais uma joia. Então, é isso, né? A gente incentivar as pessoas a colocar, né, Deus no seu negócio. Parar com essa história de que fala que funcionário dá gasto, né? Funcionário dá isso. Não dá, gente. É ele que tá aí lutando por nós, ele tá ali na frente, né? É isso aí, ele tá na frente. Nós já estamos lá atrás, a gente às vezes nem vê mais o cliente, quem vê são eles. Tem uma coisa conversando, que eu vejo muitos empresários praguejando, falando que a empresa dele não cresce por causa da crise, e praguejando seus funcionários, praguejando a sua própria empresa. É isso aí, a gente não pode, né? Muito triste ver empresários. É o que diz a boca tem poder. Esse cara não tem Deus no coração. E assim, é a mente, né, que nos derruba. Temos que avivar. Eu sei, Diego. Então, eu sempre falo, né, que só tem um motivo Tá. para Deus te abençoar, te prosperar e te dar dinheiro. Isso que você tá precisando, só tem um motivo para você ser provisão para quem não tem. E eu sempre falo que no tempo de Deus, não é mais você que pesca, né? É o peixe que pula na rede. Então a gente experimentou isso. A gente entrou dentro do tempo de Deus. A gente falou assim, Deus, o que você tem para nós? Leva são mais que pesca. É o peixe que pula na rede. O dia que eu pedi pra Deus, eu falei assim, eu não quero mais correr atrás de cliente. Eu quero que clientes venham atrás de... Você me falou isso ontem. É isso que você tá falando. Mesmo coisa. Cara, fantástico. Fantástico. E para finalizar, né, nós estamos aqui no mundo de negócios, né, do empreendedorismo. Então eu sempre falo que lá em Isaías 19 diz assim, que o dinheiro traz dureza. O dinheiro, alguém que trabalha só por um salário, é tristeza para sua alma. Então tem muita gente trabalhando só por um salário. Tem muita gente só trabalhando por um dinheiro. Traz tristeza para sua alma. Então você está infeliz, você não está produzindo, você não está sendo abençoado, é porque você está no lugar errado. Então pergunte para Deus, qual que é o meu lugar? Tem algo para você, tem algo exclusivo para você, tem algo diferente que é seu que ninguém vai tomar. Igual eu sempre falo, pode ter várias pessoas no mesmo segmento que eu, mas o que é meu vai vir nas minhas mãos, porque é meu, ninguém toma. Eu sempre falo, não trabalhe pelo dinheiro, porque quem trabalha pelo salário traz tristeza para sua alma. Então, às vezes, você está triste por quê? Porque você está trabalhando pelo salário. Você está trabalhando pelo dinheiro. Então, trabalhe por uma causa, em mudar a vida das pessoas. Porque aí você vai acordar todos os dias e falar, não é o dinheiro que vai me motivar. Não é o dinheiro que vai mudar a minha vida. É uma causa, é um propósito. É eu mudar a vida de alguém. Que nem hoje, né? As meninas estão realizando sonhos, conquistando coisas. Tem funcionária minha que já saiu da empresa, já está com 2 lojas. Por quê? Qual que é o meu propósito? Fazer com que ela entre dentro do chamado delas. Então Deus tem abençoado e aberto portas nisso. Muito, 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 muito obrigado por vocês contribuir com a história de vocês. Espero que a gente possa ajudar muita gente. Eu também tenho meu chamado como jornalista, ser usado por Deus e para trazer pessoas de Deus aqui para contar suas histórias. Para pessoas que a gente talvez nunca vai conhecer,
mas vai assistir esse canal e vai tocar o coração delas para elas poderem superarem talvez alguns desafios e se apegar ao grande Criador. É isso aí. Hoje eu vim de verde, eu falei assim, eu abri o guarda-roupa e falei, que roupa que eu vou pôr, né? Falei, eu vou vir de verde, porque o brasileiro não desiste não. Gratidão. Muito obrigado pela presença de vocês. Esse foi o podcast Amigos em Negócios. Que história fantástica. Estou aqui emocionado, garganta fechada. Gratidão aí pela sua audiência. Até o nosso próximo podcast. Obrigado, Washington, por essa parceria aí. Obrigado por esse Amigos e Negócios, né? Que vai abençoar muitas pessoas aí.